Se tem um local importante na sua cidade e que muita gente acaba não dando o devido valor e acaba não usando, é a biblioteca pública, né? Eu sei que nem todas as cidades têm uma biblioteca pública, mas muitas delas têm. E a biblioteca, o que eu vou chamar aqui de biblioteca pública, não é só aquela biblioteca em que é mantida pela prefeitura ou pelo estado, mas também existem bibliotecas que, apesar de não serem públicas, funcionam como se assim fossem, né? Um exemplo, por exemplo, é a biblioteca, as bibliotecas que existem nos Senacs, né? Eu não sei se em todos tem, mas pelo menos nos Senacs que eu cheguei a frequentar, visitar, existiam bibliotecas com livros muito legais e muito interessantes, assim como também tem faculdades que, mesmo você não sendo um aluno dessa faculdade, você pode ter acesso à biblioteca e aos livros dessa biblioteca. Como, por exemplo, eu acredito que nas faculdades federais e também, pelo menos, na Faculdade Católica de Pernambuco, né? Em Recife, você tem uma boa biblioteca lá, uma biblioteca muito grande, e você, mesmo não sendo aluno da faculdade, você pode visitar, você pode ter acesso a livros e ler dentro daquele ambiente, né, que acaba sendo um ambiente que te ajuda a estudar. Inclusive, quando eu estava estudando, na época, para o vestibular, eu costumava ir com os amigos, a gente estudava pela manhã, fazia as aulas lá no curso, e quando a gente não tinha aula extra à tarde, ou quando não era uma aula extra que a gente acabaria não fazia parte do plano de estudo da gente, eu ia normalmente após comer, almoçar, ou até comer um cachorro quente, né? A gente ia na parte da tarde e ficava lá na biblioteca pública da cidade, ou às vezes até na biblioteca católica. Eu frequentava muito mais a biblioteca pública. A gente ia para lá e usava aquele ambiente para a gente poder estudar, né? Uma coisa também um tipo de experiência que eu fiz algumas vezes, e aí foi na biblioteca católica, né, que ela era muito grande, era uma experiência de andar pelos corredores tocando nos livros, e aí que assim que eu sentia que deveria parar, eu parava e olhava aquele livro lá e acabava encontrando alguma coisa interessante, né? Eu lembro uma vez que eu fui andando e parei, quando eu peguei o livro, era um livro sobre o Stanley Kubrick, como ele havia feito. Eu gosto de cinema, né? Também cinema, quadrinhos, enfim. E aí, esse livro falava como foi o processo de escrever o roteiro do último filme que ele havia feito. E eu li, passei a tarde lá e li esse livro de uma vez só. Foi um livro bastante interessante. E aproveitando esse vídeo aqui, falando sobre as bibliotecas, eu quero dizer para você que, caso você não tenha condições de comprar livros, né, você tenha dificuldades, ou até seja muito difícil você ter acesso a certos livros, você pode se dirigir até a biblioteca. Se for uma biblioteca pública, dependendo da biblioteca, do Senac também, você pode fazer um cadastro lá que te possibilita pegar livros emprestados, né? E aí normalmente você tem um período, né? Você pega um livro, passa 15 dias, eu acho, uma semana, não sei, cada biblioteca provavelmente tem a sua regra que diz quantas vezes você pode renovar seguidas para continuar com aquele livro em casa lendo, tá? Eu normalmente não pegava livro emprestado. Como eu disse, eu estudava no centro, né? E aí dava para ir a pé para a biblioteca pública, e eu comia lá mesmo, normalmente. Eu acho que nem era almoço, né? A gente acabava comendo cachorro quente, e após a gente ia para a biblioteca. Mas aí a indicação aqui é que, se você quer vencer na vida, né, se você quer criar maior patrimônio, não só material, né, mas também é importante a gente ter, como a gente também lida aqui no canal do Jogo da Riqueza, é importante ter as outras riquezas na vida, que não só o dinheiro, né? Então, para você ter enriquecimento também cultural e de conhecimento, é importante você visitar as bibliotecas e ter acesso aos livros. E para fortalecer isso, eu vou aproveitar, ler um pedacinho, só um parágrafo, dois parágrafos pequenos desse livro aqui, A Chave Mestra das Riquezas, do Napoleão Hill. E tem uma parte aqui que ele fala sobre educação, né? Eu vou ler para vocês para mostrar que essa é também uma das indicações que ele faz. E só uma observação aqui, eu não sei se vocês conhecem, tem
um autor, né, e também palestrante muito famoso, o Tony Robbins. Ele, inclusive, né, vamos dizer assim, é o treinador e mentor de muitos dos coaches famosos que você encontra por aí. Muita gente procura o material dele e os treinamentos dele. O Tony Robbins, ele fala, inclusive, que no início da saga dele, né, da carreira dele, ele não tinha dinheiro, né, ele não tinha, eu acredito que ele morava em um carro, e aí ele começou a visitar a biblioteca pública e aprender com o conteúdo da biblioteca pública da cidade dele, e aí o resto é história, né? Ele se desenvolveu, acabou se tornando um grande palestrante, e o começo do destino dele veio com acesso à biblioteca da cidade, já que ele não tinha acesso a comprar livros, né? E também nessa época eu acredito que a internet ainda estava no começo, eu não sei nem se já havia internet. Mas de toda forma, foi o acesso aos livros e o acesso à biblioteca pública que deu as condições para que ele hoje se tornasse uma pessoa bem-sucedida, né, em várias áreas da vida, inclusive na área financeira, né, se tornando uma pessoa rica. Então, o que é que o Napoleon Hill ele fala aqui nessa parte sobre a educação, que eu vou ler um pedacinho para vocês, tá? Ele diz o seguinte: não existe homem cuja educação tenha terminado. O homem cujo propósito superior, bem definido, é de proporções notáveis, deve necessariamente continuar sempre um estudante, procurando aprender de todas as fontes possíveis, sobretudo aquelas que lhe podem dar um conhecimento especializado e uma experiência relacionada com seu propósito superior. As bibliotecas públicas estão abertas para todos. Elas oferecem amplo material de conhecimento organizado sobre todos os assuntos. Ela contém, em todas as línguas, a totalidade do conhecimento humano sobre todos os assuntos. O homem bem-sucedido, com um propósito superior bem definido, deve obrigar-se a ler livros que estejam relacionados com esse propósito, adquirindo assim um conhecimento maior, que vem da experiência de outros homens que fizeram isso antes dele. Então, o vídeo de hoje foi para te falar, né, sobre esse local tão importante e muitas vezes pouco valorizado. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe, mande para alguém que possa se beneficiar desse conteúdo. Eu sou Marcos Moura, do canal Jogo da Riqueza. Se você também tem interesse de dar educação financeira para os seus filhos, eu tenho também um curso de educação financeira, uma mentoria, que o módulo 1 ele já está disponível, são para jovens de 10 a 14 anos. Vejo vocês na próxima. Se ainda não estiver inscrito ou inscrita, inscreva-se no canal, marque o sininho. Vejo vocês na próxima. Um abraço, até logo.